E é este gozo de contemplação de todas as vicissitudes, desgraças e aventuranças dos personagens é que nós percebemos que o trágico nunca está em si. Ele necessita de um outro para que de lá, nem se a sua estrangeiridade magética, ele possa se aperceber do seu sentido. E aí o que acontece é que é como se Eurípides tivesse que fazer isso relativo ao próprio trágico poético, retraduzindo em uma outra imagem no âmbito da poesia, mas só que agora, sob os auspícios de uma Atenas democrática e já com todo o seu direito instituído, é como se ele fizesse isso em outro plano, que não o plano daquilo que foi propriamente o âmbito trágico na pena de Ésquilo e de Sófocles. No limite, então, o que resta são apenas conflitos entre formas de traduzir nossa precariedade no mundo. Obrigado. Então, gente, já eu vou passar a palavra para vocês fazerem os comentários e as questões, mas antes eu queria fazer um comentário sobre essas apresentações que acabamos de ouvir, e pensei que um ponto comum entre os dois trabalhos, aliás, 2 pontos em comum, é a densidade e a inspiração. A densidade nós vamos ter que digerir pouco a pouco, né, e talvez lendo o trabalho publicado, isso vai nos dar a chance de elaborar melhor. Mas a dimensão da inspiração, eu fiquei pensando sobre isso. Eu conheço bastante o trabalho da Cassandra, né, acompanho desde muito tempo, então eu reconheço nesse trabalho uma inspiração antiga, né, um tema antigo que está aqui amadurecido, foi nos dado assim no melhor do seu estilo, né, e altamente inspirado. Quando Cassandra começou a falar, eu pensei na Cora Coralina, e não é que no final ela apareceu, porque eu pensei assim, gente, Cassandra está parecendo uma literata, né? Ela está fortemente inspirada na literatura, ela tem esse estilo de escrita e esse estilo está se aprimorando, né? Então, uma forte inspiração aí. Já o trabalho do Verlaine eu acompanho menos, né? Aliás, mais nos nossos debates, nas defesas de monografia, nas notícias que eu tenho também de você pelos alunos que chegam então até mim, mas você próprio nos disse no início de uma certa inspiração como é que a gente diz? Nietzschiana, né? Para a sua reflexão. Então, são textos altamente inspirados, e eu me lembrei, né, que de um texto de Laplanche, entre a sublimação e a inspiração, o homem, né? E como o título da mesa são as leituras, foi colocado como leituras laplanchianas de Ion, eu acho que esse elemento... Só o título. Eu acertei essa promoção. Mas, então, eu estou tentando transformar essas contribuições em leituras laplanchianas de Ion. E o que eu encontrei, né, para inseri-las nesse título foi exatamente isso. Eles vêm de uma forte inspiração, e eu acho que, justamente, assim, a proposta dessa peça como instigadora das reflexões, ela é muito interessante, no sentido de que você nos lança um grande patrimônio cultural nosso para que a gente desenvolva reflexões a partir daí. Eu acho assim, um pouco assustador quando você, né, me propôs, inclusive, apresentar um trabalho e que a inspiração seria Ion. Eu falei, meu Deus, o que o Fábio está propondo, né? Então, é assim, de uma grandiosidade que a gente tende a recuar. E, no entanto, se a gente aceita, enfrenta, eu acho que esse poder de inspiração da tragédia grega, ele nos move, né? E é uma inspiração para o movimento do pensamento do ser humano desde muito tempo, né? Então, eu acho que ele nos faz, né, ele nos convida a nos confrontarmos com enigmas muito arcaicos que nos colocam em movimento, né? Então, eu acho que foram textos altamente inspirados e que certamente estão retomando questões que vão sendo trabalhadas, retrabalhadas no movimento de espiral
como Laplanche gosta muito de falar, que é o próprio movimento também do pensamento dele, da teoria psicanalítica de uma forma geral. Mas, então, eu acho que essa contribuição, né, para o movimento de construção da cultura, tendo como fundamento os ensinamentos da Grécia Antiga, é algo que nós cultivamos, e com razão, até os nossos dias, né, e sempre com muita paixão, né. Bom, então, dito isso, eu vou passar a palavra para vocês falarem, fazerem seus comentários, suas questões. Então, primeiro queria agradecer. Vou tentar fazer uma pergunta mais rápida, porque, na verdade, eu fico sempre curioso com os comentários do professor Fernando, que está animando o Congresso. Então, já começando a terminar o Congresso, queria mais uma vez agradecer a sua presença, Fernando, porque realmente foi muito inspirador, né, ter você aqui com a gente em Belo Horizonte, no UFMG, uma honra, muito obrigado. Gostei muito da mesa, dos textos. Cassandra já tinha chorado com o texto do Cavas, aí você me fez chorar de novo, né, com esse texto. Está muito poética mesmo, está ficando cada vez mais próxima, né, da poesia, ótimo sinal. E eu gostei muito você citou as eríneas, né? E aí eu vou fazer uma pergunta que articula com o que o Verlaine trouxe também, e para a gente pensar numa leitura laplanchiana. Tá? Eu admito que foi erro da programação que está escrito isso aí, tá? Mas vamos fazer isso. Na verdade, é o que a gente está fazendo no Congresso todo. Verlaine, tem muito tempo que eu li O Nascimento da Tragédia, né? Mas parece que o Nietzsche coloca o Ésquilo e o Sófocles de um lado, né, e o Eurípides, né, terminando com a tragédia, acabando com a tragédia do outro, né. O Ésquilo me surpreendeu, ele colocar o Ésquilo do lado do Sófocles, me surpreende até hoje, não entendo muito bem, talvez você possa falar um pouco disso, por causa de uma peça que a Melanie Klein lê, a Oresteia, que é uma peça linda, né, uma trilogia. E eu acho que é a única peça, né, Cassandra, me corrija se eu estiver enganado, que a Melanie Klein realmente se dedica integralmente a fazer uma análise, e é uma peça fundamental para nós laplanchianos, para os kleinianos também, para a gente que gosta da Melanie Klein, porque essa peça, ao contrário das peças sofoclianas, ela está nos convidando, e nos convida a todos, a pensar na psicanálise, a partir dessa outra matriz, não tão trágica, né, de conseguir pensar que as eríneas podem e talvez devem se transformar em Eumênides. Esse é o exercício da psicanálise, de que não é tão trágico assim. Né? Se o Édipo, né, para fazer uma brincadeira, se o Édipo tivesse ido para o analista, mesmo tendo feito tudo que ele fez, talvez ele não precisasse ter se matado como matou, nem ter designado aquilo que ele designou aos seus filhos, apesar de terem sido filhos de uma situação muito trágica. Não precisava ter condenado Antígona, Polinices, né, os 4 à morte e à esterilidade, como ele condenou. É um destino trágico demais. Né? Talvez a psicanálise seja exatamente um dispositivo para dizer para a gente não tão trágico. Não tão trágico. Né? É muito trágico, mas nem tanto. Há um dispositivo para transformar a pulsão sexual de morte né, naquilo que ela pode e deve ser transformada, né, nesse exercício infinito, né, da transformação da pulsão sexual de morte em algo que pode ser ligado, que deve ser ligado. É o nosso trabalho, para isso que a gente é convocado, para fazer parar um pouco a pulsão sexual de morte, na medida em que a reconhecemos. Não, de jeito nenhum, para dizer nada disso existe, nada disso... No final, e aí, um pouco já concluindo, no final da peça, do Ion, sim, há uma mentira. Não toda, porque alguns sabem da verdade. Creusa sabe, Ion sabe, o Chuto não sabe. Então, é trágico, mas nem tanto. Né? E, da mesma forma, então, nos casos clínicos que a gente atende, talvez uma das finalidades da análise, talvez a gente possa pensar assim,
seja né, num final de análise, ou enfim, nas finalidades da análise, chegar nesse ponto, né? É trágico, eu admito, né, é terrível ter esse estrangeiro em mim, mas nem tanto, nem tanto. A gente consegue fazer alguma coisa com isso. Então, é só para ensejo de novas conversas. Me disseram que eu virei comentador oficial, é verdade. Mas eu vou aproveitar o privilégio de vir de tão longe, nem tão longe assim, mas de vir de outro lugar, para ouvir o que os especialistas têm a dizer. E, nesse sentido, eu sou completamente leigo em Nietzsche, né? Então, minha pergunta corre o risco de parecer demasiado ingênua. Mas, enfim, que seja. Nesse sentido, eu quero fazer uma extensão do que o professor Fábio comentou. Enquanto eu vi o professor Verlaine falando sobre a necessidade, se eu acompanhei bem, de insistirmos na tragédia, no valor da tragédia, porque a vida é trágica. E a produção de sentido é inacabável, e, enfim, não há muito o que fazer, estamos todos, de algum modo, sem nenhuma ironia no que eu vou dizer agora usando o verbo, estamos todos condenados, como o próprio Édipo, a vez por outra matarmos nossos pais, dormirmos com nossas mães, cegarmos os nossos olhos. E aí vem a pergunta, e daí? Eu me lembro, muito vagamente, nas minhas aulas da graduação, que já foram em outra encarnação, por assim dizer, que o próprio Nietzsche também faz proposições, por exemplo, da ordem de um super-homem. Então, eu não sei se eu posso associar um texto, que foi o citado, né, a esse outro. Mas, assim falava Zaratustra, se não me engano. Mas será que a outra polaridade, que é a apolínea, ela é tão insatisfatória, assim, no final das contas? E aí eu encerro meu comentário, me lembrando, que eu também me lembrava desse lugar que é trágico, certamente, mas também pode ser, e a gente tem que lidar com isso, com o que há de solar no trabalho psicanalítico. Em que sentido? Nós não, ainda que nós nos dediquemos ao trabalho de análise das produções do inconsciente, nós precisamos o tempo inteiro fazer referência às construções do eu. Há dois textos que me evocaram que me vieram à mente, que é a escuta dos trabalhos de vocês, de que eu gostei muito, né? Trabalhos também, realmente, concordo com a professora Tereza, muito denso. Dois textos que a escuta dos trabalhos de vocês me evocou. Um, Construções em Análise, os textos de Freud, e o outro, Análise Terminável e Interminável. Eu acho que é em Análise Terminável e Interminável que Freud vai dizer algo da seguinte forma: o que nós fazemos é o seguinte, analisar o inconsciente e ajudar o eu a ficar mais capaz de sobreviver a isso. Analisar o material inconsciente e fortalecer o eu. Analisar o material inconsciente e fortalecer o eu. Aos ouvidos contemporâneos, isso poderia parecer quase uma ego psychology. O que é isso? Tirando a análise do inconsciente, fortalecer o eu? Para quê? Que coisa, que conversa ultrapassada. Mas não se pode analisar o inconsciente sem eu. Nesse processo, então, o trágico não existe sem o cômico, sem a promessa no horizonte de um Atenas que termine, nas palavras de Palas, com um final feliz. Esse final é realmente feliz? Esse final é uma mentira. Eurípides mesmo anuncia: estamos diante de uma mentira. O que é que nós vamos fazer? Desistir de contar histórias? Não sei. Se a gente desistir de contar histórias e de analisá-las, a gente vai se tornar definitiva, demasiadamente trágicos e talvez insuperavelmente incapazes de traduzir. A gente vai ficar recordando e repetindo, sem elaboração. Não sei se... Mas, enfim, eu queria ouvir vocês. E aí, felizmente, este será meu último comentário. Você quer responder, Cassandra?
responder você. Sei que... Bom, Acho que é mais dirigida a Verlaine mesmo. o trágico não localiza uma descrição de uma pessoa. O trágico localiza uma dimensão existentiva de nós como sujeitos psíquicos. De tal maneira que o trágico é precisamente um movimento nas nossas tentativas de nos traduzirmos. Ele localiza este nó que deverá ser desatado pelos mecanismos de tradução possível no embate da psicanálise, nas relações sexuais, nas amizades, na política, etc, etc, etc. O trágico quer apontar para a necessidade de se pensar o entrelaçamento vertiginoso entre o saber e o absurdo. Ele não localiza um estado empírico, concreto, de eu, você, João, Joaquim. Ele é um conceito abstrato que foi traduzido numa época específica através de uma realidade cultural, que são as tragédias gregas e diversos outros escritos, como a poesia lírica e etc. Então, que nós tenhamos o otimismo de uma tarefa psicanalítica, eu diria, ele somente é pautado pelo fato de nós sermos capazes de reconhecer este elemento constitutivo nosso, que é o movimento da tentativa de tentar traduzir a dimensão mortífera de nossos desejos recalcados, daquilo que há de mais profundamente desagregador em nossa psique. Então, o trágico não é o triste, o trágico não é o ruim, o trágico não é simplesmente um neurótico, o trágico não é esfacelamento psicótico, nem nada disso. O trágico localiza um movimento intermediário que quer apontar para o fato de que, seja lá o que você quer fazer, em termos positivos de instauração de sentido, psicanalítico, artístico, político, etc., é necessário ter a consciência deste elemento intermediário, que é a tentativa de traduzir o intraduzível, que é a oscilação eterna entre o absurdo e a fronteira com o sentido. Então, o trágico não é propriamente um conceito descritivo de um estado de pessoas. Ele é um conceito que quer apontar para a mobilidade das possibilidades de tradução que nós sempre quereremos instaurar nesse elemento intermediário entre o absurdo total do esfacelamento, que é um gozo, e a unidade de si do eu. No que tange a Eurípides, a ideia do Nietzsche é que ele é excessivamente otimista em relação ao que se pode fazer em relação ao trágico, e tão otimista que passou do ponto onde este nó entre o sentido e o absurdo se dá como um movimento de tentativa parcial de tradução. Digamos assim, ele já quer fazer um discurso de alguém que, de alguma maneira, já tentou resolver este nó por um outro caminho, através de um determinado específico caminho, qual? A democracia, a racionalização do direito, uma mentira politicamente bem feita, uma ilusão doce que serve tanto a ele, ao Suto, quanto à polis ateniense, de modo que ela possa permanecer com seu discurso de autóctone para todo sempre amém, e etc. Quer dizer, ele é um momento em que este nó do trágico não era exposto, vivenciado nas traduções literárias, poéticas do povo grego. Não sei se ficou clara a ideia. Ficou? Bom, eu não sei se vocês teriam outras perguntas, e nem sei se caberia. Quando eu estava preparando para falar para vocês, eu falei assim, vou pegar uns desenhos aqui de tratamentos antigos de crianças adotivas para ver o que eu penso a partir deles, né? Vou verificar como é que seria, né, se o Will fosse meu paciente. Então, eu acho que eu parti de um ponto diametralmente oposto e selecionei alguns desenhos para mostrar para vocês. Eu não sei se a gente tem tempo. Como é que está, Fábio? Vocês gostariam de ver? Eu pensei nessa proposta que a gente teria alunos aqui, né? Ligou?
Tem luz demais, tá apolíneo demais. Está polido demais. Não está dando para ver, então, né, gente? Dá para apagar, que aí eu vou explicando um pouquinho para vocês. Dá para apagar a luz, por favor? Pelo menos a da frente. Não é, não. Eu vou mostrar para vocês um livrinho, né, que eu fiz com uma paciente, bem pequenininha. Ela, numa época da análise dela, em que ela se dispunha, né, a conversar e a falar sobre as origens dela, né? Então, assim, eu fui a secretária escrevendo e ela foi ditando como é que tinha que ser. Então, esse livrinho ela chamou de O Segredo. Tá? Era essa garotinha, é uma menininha, né, que, na verdade, foi abandonada, como diria o André aqui, para provocá-lo, né? Era o bebê de pais drogados, né? E que, entendendo que tiraram da família, mas os pais, a mãe, né, ia ao abrigo onde ela estava, amamentava o bebezinho menor e nem olhava para ela, né? Durante meses e meses, a mãe negava completamente que fosse filha dela. Então, essa criança foi tomada em adoção quando ela tinha por volta de uns 2 anos e meio, mais ou menos, e já com uma série de sequelas, né, porque ela ficou nesse abrigo sem nenhuma estimulação, desde mais ou menos 1 ano e pouquinho, né, menos até, acho que uns 8, 9 meses. Bom, mas na época que ela se dispôs a falar disso, então nós fizemos esse livrinho. Eu queria mostrar uma coisa para vocês, na sequência aqui, não sei por que não está obedecendo. Aqui, chegamos. Essa historinha chamava assim, a menina que queria mandar a mãe embora. Tá? Então, assim, vocês estão vendo aí os desenhos, né? Ela era uma vez, aí tem uma criancinha chorando, boá, 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 eu quero a minha mãe, eu quero a minha mãe. Ela vai falando do jeito dela, né? Com toda a dificuldade que ela tem. Aí, no outro quadrinho, mas a mãe da menina não podia ficar com ela. Por quê? Né? Eu vou perguntando para ela, eu vou provocando. Aí ela respondia assim, nem sabe, quer dizer, ninguém sabe, né? Aí a criancinha chorava, ela falava, você faz assim, a criancinha, eu quero colo, quero colo. E a mãe saindo com a bolsinha na mão, vocês estão vendo, né? Tchau. E a menina ficou sozinha. Só aparecia alguém, de vez em quando, para dar comida para ela. Ela vai contando em gestos, e eu fui escrevendo, né? E aí a gente vai perguntando, será que a mãe e o pai dela morreram? Eles estavam velhos? É isso que ela pensa? Né? Aí, na sequência da história, espera aí. Deixa eu ver se é essa primeira ou é outra. Tá, não, a outra. Mas um dia apareceu uma mãe que queria uma criança para ser filha dela. Aí o juiz falou, essa menina precisa de uma mãe. E lá se foram as duas juntas, felizes. Mas, depois de um tempo, a menina resolveu se vingar daquela primeira mãe. Ela batia, xingava, desobedecia. Ela fazia tudo para a nova mamãe ficar com raiva dela. Para quê? Né? Aí eu respondo para ela. Né? Ela fala, por quê? Porque nessa época a mãe estava completamente enlouquecida, querendo devolvê-la para o abrigo, de tanto que ela aprontava na escola, em casa e tudo mais. Né?
Aí ela fala para mim assim, põe aí. Ela queria outra mãe. Ela não gostava dessa mãe. Aí toma o lápis meu, faz aí, né? Aí ela diz assim, aí essa mãe ficou triste e foi embora. Né? Aí eu pergunto para ela, e para onde foi essa menina? Né? Aqui está fora da ordem. Espera aí. Aí ela diz assim, ela voltou para aquele lugar do começo da nossa história e ficou esperando, né, lá no comecinho do quadrinho, né? Ela vai mostrando com o dedinho. E a mãe voltou. A mãe volta e fala, oi, filha. Aí ela diz assim, põe um quadrinho aí. O que o juiz falou? E deixa em branco. Né? Aí, para minha surpresa, aí eu pergunto para ela assim, aí ela fala assim, põe aí o que a menina falou para a mãe. Desculpa. Essa palavra, né, chama a nossa atenção, Fernando, para o fato de que o trabalho com crianças, né, com pessoas adotivas, é um trabalho de análise terminável e interminável. Né? Porque a grande culpa, né, que cada sujeito que foi abandonado carrega é a culpa de, fantasmaticamente, julgar que foi ele que mandou a mãe embora. Né? Ele que destruiu tudo aquilo que ele poderia ter. Né? E isso vai ter que ser trabalhado ao longo da análise em vários níveis. Né? Aí ela diz assim, eu pergunto para ela, desculpa, eu falo, né? Aí ela diz, porque foi ela que pediu para a mamãe ir embora. Né? Aí, no quadrinho de baixo, eu pergunto para ela, por que será que essa menina mandou essa mamãe embora? Será que isso é verdade ou ela inventou? A menina inventou. Aí eu digo para ela. Aí ela fica pensando, né? Aí eu digo para ela assim. Ela fala, a menina inventou. Aí eu digo, ela não tem culpa. Nós vamos ajudar a menina a encontrar. Porque, nessa época, uma das coisas que mais incomodava essa garotinha é porque ela foi tirada do abrigo onde estavam outros irmãos dela. Né? E aí ela começa a produzir um material sobre o irmão. Eu tirei só uma foto desse desenho que mostra para vocês o paralelo que ela faz entre esses dois momentos da história dela. Né? Essa do lado esquerdo, né? A casa dela atual e, lá atrás, a casa em que ela vivia, né, no comecinho da vida dela. Né? E aí, na sequência dos quadrinhos, aí eu parei de copiar, porque ela começa a colocar o nome dela. Né? E ela cria um nome fictício para esse irmão, que era o bebê, que ficou no abrigo. Né? Ela, às vezes, chamava ele de Tussi, às vezes, de Tasso. E ela faz, nesse livrinho de história, várias páginas em que ela rabisca é o tempo passando, né? E o Tasso, ou Tussi, ela não sabia, crescendo. Né? E essa análise foi possível a gente localizar esse irmãozinho. Ela voltou a se encontrar com esse irmão e vive com ele numa relação de primo, né? Como se fosse um primo, que se visitam de tempos em tempos. Foi um trabalho muito bacana que foi feito. Eu queria mostrar para vocês também, aproveitar que está ligado, eu não sei se vocês gostariam de perguntar alguma coisa. Eu queria, de uma outra análise, uma representação de um garotinho, que um garotinho faz dele, né, para vocês verem uma criança de praticamente quase 5 anos de idade, como que ele desenha a imagem que ele tem de si. Então, esse daqui é ele, esse daqui também é ele. Tá? E aí ele faz também, né, nesse momento aqui, está dando para ver aí, gente? Engraçado que aqui está nítido, aí não está aparecendo, né?
para ver uma terceira imagem? Não sei por quê. Mas vocês estão vendo... por que não apareceu? Não está aparecendo aqui, a imagem aqui está diferente. Mas é só para mostrar para vocês a representação que ele faz da mãe. Vocês estão vendo aqui a mãe com um bebezinho dentro, né? Uma pena que não está aparecendo o corpo dele. Mas eu queria mostrar para vocês o desenho que ele faz do chuto. Esse aí é o chuto. Vocês estão vendo? Não está dando para ver, né? Mas é a mesma representação da mãe, né? E com o coraçãozinho no meio, né? Que ele se relacionava maravilhosamente bem com o pai, né? E aí está escrito o nome do pai, que eu tampei. Uma pena que não esteja aparecendo, né? Uma outra... não está dando para ver. Tá, gente? Daqui a gente não vê. Dá para ver o avião lá em cima? Não? Por que não está aparecendo a parte de cima? Hã? Brilho, a luz. É a luz? Brilho É o da brilho tela, demais, da né? imagem. Mas isso daqui, só para explicar para vocês, foi a reconstituição que a gente fez. Essa criança aqui foi retirada do abrigo, na frente de todos os irmãos, né? Uma situação extremamente traumática, e o processo de análise dele caminhou nessa direção de tentar reeditar esse trauma, né? E ele construía subrepticiamente fantasias em que ele saía da casa dele, ele e a mãe, e buscavam os irmãos. Não sei se vocês estão vendo, né? As ligações onde eles buscavam os irmãos na casa, no abrigo. Essa casa grande aí era o abrigo, mas quando chegavam lá, cada um deles já tinha ido para uma outra casa, né? O próprio desfacelamento do que ele entendia como família, né? Esse daí também não dá para ver a tampa da caixa dele. Bom, está muito ruim. Eu trouxe até um desenho aqui em homenagem ao Fábio e à Tereza, né? Que é um desenho em que ele se representava nos dias que ele estava extremamente enfesado, e ele destruía tudo, quebrava tudo na escola, na casa e tudo mais, né? E ele se representa como essa aranha. Vocês estão vendo? E a aranha que recebe em cada patinha mensagens enigmáticas e que o deixavam possesso, e aí ele destruía tudo. A qualidade dos desenhos não está valendo a pena mostrar. Em outro momento eu mostro a vocês. Ok. Fábio, então, acho que você pode agora vir, né, participar aqui da mesa para falar as suas palavras de encerramento. Obrigado. Gente, muito rapidinho, estamos na hora, mas queria encerrar sem essa palavrinha. De novo, agradecendo essa última mesa. Muito obrigado pela presença, meu parceiro de almoços e discussões filosóficas. A gente fica brigando horas almoçando, mas a digestão é sempre boa, né? Tereza também, que é uma das... né, a gente falou muito de pai aqui no congresso, mas a Tereza é a minha mãe laplanchiana, né, que me acolheu em supervisão durante anos, né? Aprendi muito, né, dessa escuta das crianças, enfim, né, da leitura do Laplanche, uma leitura muito cuidadosa, inspirada e inspiradora, né, com você. Eu queria sempre deixar muito pública e clara a minha gratidão que eu tenho para com você, né? E a Cassandra, que também é mãe, mais que mãe, né? Que me ajuda, me acolhe e está sempre junto, né? Fazendo uma parceria muito bacana, assim, trazendo a Melanie Klein para a conversa do jeito que eu gosto, né? Fazendo dialogar essas teorias que são tão importantes. Então, queria, de novo, agradecer a comissão organizadora. São muitos, né? Eu não vou citar os quase 30 alunos que se dedicaram muito proativamente, viu o esforço de vocês, estão aqui até agora, 7 da noite, né?
Muito obrigado a todos vocês. As meninas, né, são realmente super poderosas, né? Então, queria também agradecer novamente ao Edson, aí da cabine, ao Hector, mando meu abraço para ele, que cuidou da gravação do evento todo. Eu vou colocando aos pouquinhos, que demora a subir os vídeos, mas eu espero até daqui a 2 semanas tenha colocado tudo no YouTube, para quem perdeu alguma mesa, quiser rever. E eu queria dizer, então, assim, que realmente o meu propósito é fazer a pesquisa avançar, né? Fazer a teoria da sedução generalizada continuar a ser estudada aqui no departamento, né? De tal forma que a gente possa sempre buscando dialogar com outras teorias, né? Com a Cassandra, principalmente, o Winnicott, a gente viu na mesa hoje à tarde a temperatura se aquecendo um pouco, né? Enfim, o meu projeto de entrada na universidade foi um projeto dialógico, né, entre Laplanche e Winnicott. Eu gostaria de fazer isso avançar e continuar avançando. E com o PDL, eu espero que seja um espaço anual, né, para a gente se reunir, né, em torno dessa pesquisa, da pesquisa que, como o Laplanche gosta de dizer, faz trabalhar a psicanálise, né? Não há nenhuma outra forma que eu acho que não seja tão trágica, né, que não seja apenas trágica, que esse fazer trabalhar, na medida em que o fazer trabalhar implica no diálogo, né, ou está atrelado ao diálogo. Fazer trabalhar dialogando, para mim, é sempre muito interessante, né, fazer dialogar no sentido de fazer sempre aparecer o estrangeiro, sempre aparecer o outro, nunca cair na tentação, na sedução totalitária de um autor só, de uma voz só, né? De um monoteísmo teórico, né? Esse é o principal risco dentro da universidade, né? A falência da crítica, ela está muito ligada à inexistência do diálogo, à falência do diálogo, né? A crítica, o pensamento, ele tem por base, como fundamento, o diálogo, a conversa. Para conversar, tem que ter outro, né? Mesmo conversando sozinho, a gente está conversando com outro, certo? Então, o meu convite é que a gente continue a conversar, né? Queria agradecer a presença de vocês todos, dos que vieram nos outros dias também. Então, queria, enfim, agradecer infinitamente. Aproveitando a presença da Cassandra aqui também, a gratidão também, eu acho que é fruto do reconhecimento desse diálogo, né? Quando finalmente o bebê consegue, né, ver que o outro está dentro, né, e está tudo bem que o outro esteja dentro, né? Aí a gente é capaz de gratidão, né? Fui bem de Melanie Klein na aula? Obrigado, professora. Então, vou retribuir com o evento. Assim, o Fábio falando das leituras kleinianas de Ion. Isso. Ok? Eu juro que eu vou participar. Eu juro. Então, muito obrigado, boa noite a todos, até o próximo com PDL, que vai ser sobre o Baltazar Serapião, do Walter Hugo Mãe, né? Então, leiam um romance já, a mesa está convidada, né? Em setembro de 2016, tá bom? Muito obrigado, até lá. Fábio, você não estava aqui quando eu manifestei a minha admiração por você, por toda a equipe que te ajudou, pelo resgate do ComPDL no seio da UFMG, né? Então, de parabéns mesmo, e espero que isso perdure por muitos e muitos ComPDLs. Assim será. Obrigado, pessoal. Até mais.